Agora são 12 horas e 6 minutos com 39 segundos. A temperatura em Foz do Iguaçu é de 26,6. Ventinho, uma fresca, né? Como diz os espanhóis, la fresca volvió. Nesse mês você tem mais motivos para conhecer Mandina Tour Spa no Bourbon Cataratas. Fazendo uma massagem, você ganha outro tratamento e um presente especial. Mais informações e agendamento pelo telefone 3521-3900. 3521-3900. Venha conhecer esse espaço pensado especialmente para seu bem-estar. Isso aqui são as ofertas e serviços que o Hotel Bourbon tem para seus clientes e que quer, digamos assim, alongar isso, estender isso a toda a sociedade. Se você for no Bourbon, não é mais tanto o serviço de hotelaria, claro, está ali para quem, mas restaurante, todos esses serviços que são prestados para estética e tal, um preço muito, muito, muito abaixo de valor de mercado e que vale a pena com os profissionais que lá estão. Enes, eu prometi que você ia dar o teu destaque antes de nós anunciarmos os nossos convidados aqui no programa. Pode ser. O nosso Curitiba está vivendo um clima tenso na área de segurança em função do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, previsto para quarta-feira, dia 10, né? Mas a chegada de caravanas, de comitivas organizadas pela frente de sindicatos de toda a ordem que dão apoio ao PT, já começa a fazer com que o esquema de segurança da Polícia Militar começa a fazer uns certos bloqueios a partir de hoje. Hoje é dia 8. Quarta, o depoimento 10. É na quarta-feira, dia 10. Por exemplo, num raio de 150 metros, não entra ninguém mais, a não ser aquelas pessoas que foram cadastradas, que poderão passar por ali pela Polícia Militar, e também jornalistas credenciados. Moradores da região, empresários, já são conhecidos da polícia através de um cadastro previamente estabelecido. Agora, a questão dos movimentos de apoio ao ex-presidente Lula foram estendidos para o alto da Rua 15. Está um pouco distante daquele local, eu não sei o precisar, mas mais de 1 quilômetro. Né? Mais de 1 quilômetro. E aqueles que dão apoio à Lava Jato e ao juiz federal Sérgio Moro, no Centro Cívico, um pouco mais próximo daquela área do prédio da Justiça Federal. Eu acho que não é muito pertinho também. Tá? Que não é muito pertinho, mas enfim, os de lá contra os de cá, uns no Centro Cívico, outros lá no alto da 15. E antecipadamente o juiz Sérgio Moro, ele no sábado, através da rede social, ele divulgou um vídeo pedindo encarecidamente às pessoas que apoiam a Operação Lava Jato para não comparecer à Justiça Federal, para não criar conflitos, ele não quer ninguém machucado. Ele foi, sabe, bastante, digamos, justiceiro ao pedir isso, né? Porque o que ele quer, acima de tudo, é evitar conflito num depoimento simples, onde o ex-presidente vai colocar as suas razões, essa coisa toda. Eu fico pensando o seguinte, porque o juiz Sérgio Moro, ele tem o lado técnico, né? E não é muito dado e não tem a experiência que Lula tem, que o Lula usa de uma maneira que são poucos nesse país que sabem utilizar de fazer festa numa casca de banana. E ele consegue fazer isso. Ele tem digamos assim, uma facilidade de transformar tudo aquilo num ato. Porque o depoimento está sendo, digamos, considerado um ato político, né? Por todos esses apoios que o ex-presidente tem. Portanto, está previsto palanques, carros de som, né? Caravanas e caravanas, então isso muda totalmente a questão de um simples depoimento. É por isso que o juiz federal Moro pede para que as pessoas não compareçam, que não há necessidade, não é preciso, ele usa essas palavras, não é preciso que compareçam. O Enes, bom, geograficamente, o AU está desativado, mas não foi demolido ainda. Tá? São poucos metros do prédio da Justiça Federal ali, né? Para quem conhece a região.
Ao juiz, claro, já tem experiência suficiente. Basta o juiz saber respeitar os direitos do depoente. Se ele sabe os limites do que ele tem que respeitar, ele sabe quando ele estiver sendo desrespeitado. E agir como tal, né? O discurso que o Lula vai dizer, o que vai deixar de dizer, se vai ser mais objetivo, se vai ser menos objetivo, é natural, está todo mundo sabendo que ele vai tentar fazer um discurso político, inclusive, nesse depoimento tal qual ele fez, né? Que aí foi, que eu sempre digo aqui, a minha decepção, quando houve aquela condução coercitiva, né? Que todo mundo entendeu que houve um certo exagero ali da polícia naquela condução coercitiva, mas que ele marcou uma entrevista para atender a imprensa nacional, internacional, etc., etc., e fez um discurso político dando conta daquilo que ele fez enquanto presidente da República, das coisas boas que ele fez. Mas não chegou em nenhum momento e disse o seguinte: olha, o procurador Dallagnol me acusa que eu tenho dinheiro ilícito, não sei o quê, não sei o quê. E esfrega na cara do Dallagnol. Esse dinheiro eu ganhei assim, eu fui no dia tal, eu recebi, eu depositei, eu não depositei, está aqui meu contador, está aqui a minha declaração de imposto de renda, etc. Esse exercício o presidente Lula nunca fez perante a nação brasileira, de nenhum centavo. De nenhum centavo. Não é meu, nunca fiz, quero ver que prove, quero que não sei o quê, onde que já se viu, porque não... Entendeu? Teve um depoente agora, na sexta-feira, como é que era? O Hélio Duque, que é um dos de grosso calibre nesse contexto aí da Lava Jato, porque era milhões e bilhões e não sei o que, não sei o quê. O que o cara disse é o seguinte: eu não gosto muito daquele negócio, eu tenho convicção de que ele sabia, né? Que ele disse, mas ele disse o seguinte: eu fui abordado pelo presidente Lula 3 vezes. 3 vezes. Eu fui abordado pelo presidente Lula 3 vezes, se referindo a tal contrato, a tal dinheiro depositado no exterior, sabia tintim por tintim. Caramba! Entendeu? Eu acho que e isso vai me decepcionando, inclusive. O presidente Lula usou por várias vezes uma fala... Não espere do ser humano, a Constituição nisso, ela é muito humana e muito correta, Cida. Não espere de alguém chegando, produzindo prova contra si. A filosofia sabe que tem certas situações que não cobre do humano aquilo que até desumano é. Entendeu? É um instinto de sobrevivência, de defesa e tal, e tal, e tal, e tal, que daria aqui 1 mês e meio de conversa. Agora, por favor, não faça o povo brasileiro de bobalhão e achando que essas escaramuças todas aí vai fazer desaparecer as contas na Suíça, A Odebrecht, a OAS, disse o seguinte: nós tínhamos um departamento de propina. Quem que cuidava disso? Era o fulano, era o Beltrano... E tal, e para o fulano, e para o Enes, o que vocês fizeram? No dia tal, nós demos tanto, está aqui o recibo, depositamos. E para o Nelson, assim, assim, assim. Pô, caramba, contra esses fatos não tem argumento. Não tem argumento. Você pode dizer que prescreveu, você pode dizer que é primário, que não é toda aquela pena, você pode dizer que por conta da idade não sei o quê, você pode pedir uma série de situações. Agora, dizer que não houve nada... Dizer que não houve nada, que não tem nada contra... Nessas delações você deu para entender... Nestor Severo roubava para o PMDB. Isso dito lá. O Paulo Roberto da Costa para o PP. Né? Duque Renato, o Renato Duque, o homem do PT, roubava para o PT na Petrobras. Quer dizer, isso aqui está lá nos laudos lá o Duque disse da que Lava Jato. O Enes, noção de grandeza, porque eu e você não sabemos quanto é esse dinheiro. O Duque disse que pegaram um contrato de sondas, não sei o quê, e essa brincadeirinha passa de bilhão, tá? Então, quer dizer, deu 1 bilhão. Aí, então, é o seguinte, o que o Duque dizia para casa? Para casa era para ele e algumas pessoas ali, alguns diretores da Petrobras. 1% sobre o valor do contrato. Isso daria 33 milhões, alguma coisa assim de dólar. Tá? Aí disseram, o que ele contou? Ele disse o seguinte: eu conversei com o Palocci chegou e disse o seguinte: eu vou conversar e fazia sinal com o barbudo, que é o homem da barba, que é o Lula, e voltou com a contraproposta. Não, tem que ser 0,6 e vocês 0,4, uma coisa assim e tal. Pô,
Será que são dados isso aí que hoje, com a tecnologia que se tem, você pode rastrear a qualquer momento. Então, eu não imagino que a Polícia Federal, que os procuradores, que Deus e o mundo São Raimundo, tenham se unido para... Entendeu? Inventando tudo, né? Não. 1 bilhão. Não é eu paguei a rodada de cerveja lá no bar, fui eu que paguei. Não, é bilhão de reais. Entendeu? Então... Diga, Dante. Não, os delatores que não saem impunes, né? Porque a delação é premiada, né? Eu espero que esses delatores fiquem na cadeia, porque ninguém ganhou mais nisso tudo que o Odebrecht. Não. O que eu ninguém acho... roubou mais também que o Odebrecht. Eu acho o seguinte... Que eles estão parecendo heróis agora, né? Porque eles estão entregando os grandes corruptos do Brasil e eles o que são? A mesma coisa. Esse já está na fita há 33 anos de condenação, é possível Mas esses diretores aí, pelo que eu estou vendo, vão sair de longo. O Instituto da Delação... Porque para mim, nesse estágio que está sendo encarado e que com certeza será aprimorado, vai ser o seguinte, Dante. Eu sou funcionário público, enfim, pouco importa, eu vou e pratico o ato de corrupção. Se ninguém descobrir, não tem problema nenhum. Eu estou beneficiado. Se descobrir, eu conto. E daí eu vou passear eu vou passear. Então, isso o sujeito tem que contar, ele tem que ter desconto. Mas 99% de desconto calculado. Calcula o risco, né? De como proceder, né? Exatamente. Mas diga, Cida. Bom, doutor, nós estamos fazendo já há dias uma agenda com todos os secretários e novos secretários do prefeito Chico Brasileiro. E na sexta foi a vez do procurador, doutor Osli Machado, que veio ao estúdio falando sobre as novas medidas que está adotando, o que levou primeiro a aceitar o cargo de procurador, já que também foi um candidato a prefeito de Foz, e também sobre as medidas que está adotando na Procuradoria. Entre os assuntos, foi a questão do honorário de sucumbência dos procuradores. Eu me lembro que o doutor Osli, na entrevista dele, ele bateu em cima de dois assuntos, né, vamos dizer assim, mais do que os demais. A prefeitura estava travada por conta da falta de pareceres com mais agilidade e aquilo, burocraticamente, vários processos e tal ficam paralisados. Esse era uma situação, ou seja, ou o procurador é contra ou a favor, mas diga num prazo mais de 2, 3 dias, né? que ele está dizendo. E outro é a questão dos honorários dos procuradores, né, honorários de sucumbência, que a Justiça diz assim, olha, o senhor perdeu e vai pagar X% de honorário à parte vencedora da demanda. E são essas duas situações. Quem está no estúdio conosco? Exatamente, doutor Vitor Hugo Natigal, que é procurador do município, e também o doutor Vili Dolinski, que também são os dois procuradores da pasta que querem fazer uma explicação a respeito disso. Doutor Vili, começando pelo senhor, qual que é a questão aí do honorário de sucumbência? Onde está essa questão que vocês estão discutindo? Bom dia a todos. Bom dia. Boa tarde, talvez, né? Então, alguns. Obrigado pela oportunidade, em primeiro lugar. Antes de iniciar a conversa, gostaria de dar ênfase que nossos esclarecimentos hoje, nessa manhã, início de tarde, não tem nenhum tipo de conotação política. Sobretudo porque a gente preza muito pela nossa formação, então o que a gente fala, costuma esclarecer, explicar, é sempre tendo em vista o nosso conhecimento técnico, né? Conhecimento técnico obtido com relação a essa ou aquela matéria. Com relação à questão dos honorários, a pergunta é bastante pertinente, sobretudo para a minha pessoa, na medida que eu sou presidente do fundo, sou gestor do fundo, que hoje faz a gestão desses honorários advocatícios sucumbenciais. Essa questão dessa controvérsia suscitada, que vem sendo suscitada há muito tempo aí, né, por algumas autoridades, enfim, alguns órgãos de imprensa também, ela é uma controvérsia que acreditamos, nós, a categoria não, mas o Poder Judiciário, e a própria doutrina entende já superada. É uma discussão já muito superada, inclusive. Tanto superada que já é normatizado no Código de Processo Civil, agora. Mas isso já vem de antes, na verdade, né? Isso já vem da própria concepção do Estatuto do Advogado. Já remonta 94, né? E na medida, o problema é que, se é que pode ter como problema isso, né? Nós não temos, mas é que gerou essa disparidade de entendimentos, é que os honorários advocatícios, quando previstos naquele estatuto, não contemplariam o advogado público. Na medida que o Estatuto da Advocacia, ele trata em alguns momentos de forma diferenciada o advogado empregado, né? E fala especificamente, né, com relação a advogados empregados. E no entendimento de alguns, isso não faria distinção, faria uma distinção entre o público e o privado, que lá só trataria-se do advogado empregado privado, não do advogado público.
Esse entendimento em vários municípios já caiu por terra judicialmente, algumas prefeituras já pagam honorários há anos e anos, independente até do CPC, só por conta do que o Estatuto prevê. Posso citar aqui São Paulo, posso citar Porto Alegre, Campinas, Salvador, várias procuradorias, vários municípios já bem com procuradorias muito mais avançadas que a nossa, em termos de entendimento e consolidação, de lutas, vamos dizer assim, pela carreira também. Com o advento, houve com base nessa divergência, a advocacia pública tomou um corpo em prol dessa causa a nível nacional, e os procuradores federais, né, os advogados da União, as carreiras da União, do Estado, dos municípios, todas uniram forças no sentido de, quando se alterasse o Código de Processo Civil, que houvesse essa distinção, então, né, que, ao nosso ver, já nem precisaria. Mas foi feito já, porque a gente sabe que na legislação brasileira a gente tem que colocar bem o que é e o que não é. Porque a questão da hermenêutica, às vezes, é distorcida. Ela é distorcida conforme o interesse venha reger a causa. É o que acontece nessa situação. Entendimento já de que isso não é uma verba pública, o entendimento pacificado, isso nem se discute. Nem se discute mais. Isso é tão comezinho, né, que nem se discute mais. Né? Isso se encontra artigos em todos os locais. Isso foi ampla e irrestritamente discutido quando da reforma do CPC. Comissões fizeram isso. Esse controle de constitucionalidade, de legalidade disso foi feito. Né? E tanto que isso foi amparado pela OAB há muito tempo já. A OAB interveio nessa situação. E é uma questão que não se discute mais. Acontece que o Código de Processo Civil delega essa questão uma regulamentação também na forma da lei. Seria uma lei local, ou lei estadual, ou lei do município, ou uma lei federal. Né? E a lei existe hoje. Existe uma lei hoje, né, que tem eficácia e vigor, né, não tem nenhum ato, nem ação civil, nem criminal, nada que ataque a rigidez dessa lei. Ou a participação, ou macule, a conduta de qualquer procurador com relação à implementação dessa lei. Isso não existe. Não existe, simplesmente não existe. Né? E essa questão, como disse, da verba honorária, é uma questão, o Dr. Vitor pode me complementar na sequência, que sequer é retirada do patrimônio público, do erário. É uma questão paga por fora. Quando digo por fora, por favor, não no sentido pejorativo, sim, mas é pelo judicionado que é cobrado judicialmente, conforme a demanda que a Secretaria de Fazenda nos encaminha. A Secretaria de Fazenda faz a gestão da dívida pública e, na medida que não consegue uma resolução administrativa, encaminha para a Procuradoria fazer o ajuizamento. Certo? E aqui a gente procede. E não só execuções fiscais, que muito se comenta de execução fiscal, né? Existiam várias outras ações, uma gama enorme de ações que a gente atua na defesa do interesse público, sempre, e do erário. E a gente, a partir de agora, né, o advento de março do ano passado, essa verba começou a ser destinada a um fundo específico, que inclusive para implementá-lo tivemos que acionar então o gestor através de uma demanda judicial para conseguir implementação, que também não estávamos conseguindo. E com base nisso tivemos apoio da OAB, tivemos apoio da Associação Nacional, nós temos uma associação local, né, a Associação Iguaçuense, a qual eu presido também, e conseguimos implementar isso a muito custo. Né? E hoje existe essa questão, me causa um pouco de perplexidade que ainda haja esse entendimento. Né? Me parece que, com todo respeito, as pessoas que ainda têm esse entendimento deveriam urgente procurar uma atualização, porque isso é uma coisa já muito superada, muito superada. Se isso não é uma verba pública, isso nem se discute mais. A questão, me parece, que hoje a atual gestão questiona a questão, que são questões inferiores, questões que não se discute mais a questão de fundo, mas são questões com relação à partilha, pontuais com relação à partilha dos honorários. É isso. O restante não existe. Senão sofismas, não existe nenhum tipo de argumento, senão retórica, não existe nenhum tipo de argumento fundado. Doutor Vili, e aí eu quero conversar também com o doutor Vitor aqui, é o seguinte, o que nos parece é que o fato do advogado do município ter sido contratado, né, mediante o edital, ele prestou concurso, ele aceitou, digamos, o teto salarial, vai brigar por reajustes ao longo da permanência dele naquele cargo. Eu sei que o senhor vai entender o que eu estou dizendo, mas eu estou tentando uma linguagem simples para o ouvinte da Rádio Cultura. O grosso das demandas estariam sobre aquelas de que o cidadão não pagou o IPTU, não pagou algum alvará, alguma coisa nesse sentido, né? Tem uns que não pagam de propósito, com quem diz, já que eu tenho que pagar, por que pagar hoje? Aí é uma análise econômica que cada um faz e tal. E outros que muitas vezes lhe falta realmente dinheiro. E que serão condenados,
Serão condenados, porque a intimação do juiz a citação do juiz vem provar se você pagou. Pronto. Não pagou, não tem mais tese a ser discutida, a isso, aquilo e tal. Então, muitas vezes a pergunta é essa. O cidadão que ganha por mês para defender, ele tem ainda o direito de uma sucumbência que é inevitável. O juiz vai advém de lei, isso advém de lei. Né? É disponível. O juiz entabula a sucumbência, porque ele está vinculado à lei, inclusive. Eu sei o que o senhor está dizendo sobre a jurisprudência, eu sei o que o senhor está dizendo sobre o Código de Processo Civil, mas também digo isso em relação ao entendimento das pessoas. Diferente do senhor eu lhe contrato como advogado, aí o senhor vai ter que ir atrás da causa, aí vai produzir provas, e vai desenvolver uma tese, e vai participar disso e daquilo, e às vezes até chega no final mais gastou do que ganhou. Mas aí é do risco da comercial da profissão. Doutor Vitor, essa postura do doutor Osli, levando em conta isso que disse o doutor Ville, olha, nós estamos respaldados, lei municipal, né? Lei federal maior do que o Código Civil não tem, nós estamos órgão de classe e tal, o entendimento da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu me lembro que há alguns anos os advogados da Caixa Econômica Federal foram vencedores nessa tese, né? Os advogados da Caixa Econômica. A pergunta que eu faço, estaria o doutor Osli, nesse momento, levando em conta até o conhecimento jurídico do doutor Osli, que eu acho que todos aqui concordam que devemos respeitar, de dizer o seguinte: eu vou lá, tomo uma medida tipo de valente, eles vão entrar com mandado de segurança, alguma medida nesse sentido, e vão vencer, e eu posso dizer o seguinte: eu quis moralizar, mas infelizmente pode ter algum comportamento nesse sentido? Boa tarde, doutor Nelson, boa tarde, doutor Enes, Dante, Cida, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Bom, eu gostaria de responder ao senhor primeiro pela questão que o senhor suscitou da questão do edital. Mas vocês não aceitaram trabalhar a prefeitura pelo salário do edital? Sim. Agora, o edital, ele não veda, não anula nenhuma possibilidade de aperfeiçoamento da carreira. Assim como ninguém é contra quando os professores atingiram determinado índice no IDEB, o prefeito propor uma lei para pagar 14º, 15º salário aos professores. Todos somos de acordo, porque incentiva, gera uma sinergia de trabalho muito boa. Ninguém é contra pagar as referências dos guardas municipais, que estão aí nesse momento na rua, às vezes arriscando a vida para dar segurança à população em conjunto com as outras forças policiais. Esse dinheiro dos professores, dos guardas, ele sangra o cofre público, sai do dinheiro do orçamento. Ninguém é contra pagar produtividade para os fiscais da prefeitura, que sequer é aferido se o auto de infração que ele lavrou foi recebido lá na frente ou não, simplesmente é pago sem qualquer aferição. Ninguém é contra, porque isso dá um incentivo de trabalho. Esse valor também sai do cofre do município. Agora veja, como o doutor Ville falou, existe uma lei federal que diz: os honorários de sucumbência também se aplicam aos advogados públicos. O nosso edital não exclui a possibilidade de termos outros benefícios que não foram inicialmente previstos. Agora, esse incentivo que nos vem do Código de Processo Civil, ele é o único de todas as carreiras do município que não sai do orçamento. Ele não sai do recurso. Ele não vai faltar na educação, não vai faltar na saúde, não vai faltar em nenhum lugar. A partir do momento que eu pago algum incentivo, 14º, 15º salário, gratificação, dou referência, pago hora extra na saúde, sai do orçamento. Agora, por que há essa confusão? Os honorários de sucumbência não são recursos públicos. Recursos públicos é contribuição de melhoria, taxa e imposto. O honorário de sucumbência não está em nenhuma dessas classificações. O que acontece, doutor Enes, doutor Nelson? Historicamente, o município tem se apropriado desses recursos. Então, parece que ficou normal pensar que esse dinheiro é da prefeitura. Como o doutor Ville já disse, outras prefeituras há anos corrigiram esse erro. Inclusive, lá atrás, nós tivemos uma conversa
com o Dr. Paulo McDonald, que era prefeito, e ele tinha nos prometido fazer uma análise criteriosa sobre isso e acabou não acontecendo. Já nesse sentido de corrigir esse desafio que era regulamentar essa questão. Agora, os procuradores do Estado estão recebendo normalmente, os procuradores da União estão recebendo, os procuradores vizinhos nossos aqui, que ficam sabendo da discussão toda, eles falam, nossa, mas aqui não, e simplesmente foi editada a lei, a gente está recebendo, está tudo certo. Não existe celeuma alguma, não se está dando prejuízo a ninguém. E como o Dr. Ville disse, não existe insurgência por nenhum órgão fiscalizatório, dizendo, olha, isso está errado. Então, veja, eu, na qualidade de servidor, procurador do município, já indo para 16 anos, eu seria o primeiro a dizer que, se irregular fosse, me recusaria. O primeiro. E me permite aqui uma parte, até porque a Procuradoria, entre as suas atribuições, é um órgão de controle. Não, jamais coadunaríamos com qualquer tipo de percepção indevida. Também é um valores. órgão de controle, né? Também. É o primeiro órgão de controle, na verdade, dentro da administração. A pergunta que se faz, assim, por exemplo, você entra ali na prefeitura, vai ver o salário dos procuradores. Por que tem procurador, o doutor Osli disse aqui, que tem muitos penduricalhos. Eu estava olhando até ontem alguns fatos ali, tem salário de procuradores que chega a 20 e poucos mil reais. Mês, acho que início de janeiro, fevereiro, teve um salário, alguns... Que teve rateio, houve o rateio de honorários. Como que esses penduricalhos, para poder um salário de um procurador chegar a 20 e poucos mil reais, ou 16, ou 30, ou 40, 50, 60 ou 70? Bom, Cida, eu desconheço a existência de penduricalhos. Isso, então explica para a gente. É essa que Exato. A gente O que acontece saber. É o seguinte, existem alguns procuradores que exercem direção. Então, está na lei, não é alguma coisa arbitrária. Sim. Que o prefeito, alguém levantou aquele dia e disse, olha, você vai ganhar tanto e você vai... Existem responsabilidades e dessas responsabilidades decorre uma gratificação, porque elas são questões adicionais ao meu cargo. E não só na Procuradoria, toda a estrutura organizacional na saúde, da Prefeitura. na educação, no obras, no plano, em todos os lugares. Não é, a Procuradoria tem penduricalhos. Primeiro, não existe nada de penduricalho. Existem gratificações que elas são criteriosamente atribuídas de acordo com a lei. E está no e portal nível da de transparência, responsabilidade. E Exato. estão lá, qualquer um pode consultar o salário do procurador, o salário de qualquer servidor do município, está lá. Bem como o nível de responsabilidade de encargos que ele possui. Só chegar na Procuradoria e procurar se inteirar, sem problema algum. Agora, tem que ver, normalmente, Cida, as carreiras jurídicas, elas são bem remuneradas. Por quê? Porque tem uma responsabilidade terrível, uma responsabilidade muito grande. Responde, João. Então agora, quando nessas transições de governo a gente vê as articulações políticas que ocorrem, e são poucos advogados que se dispõem a assumir as grandes responsabilidades de uma procuradoria pelo salário que é pago pelo município. Então veja o salário de um juiz... responder junto, é isso? Exatamente. Veja o salário de um juiz, de um procurador federal, de um promotor de justiça, de um delegado de polícia. Veja como é. Então, eles têm a responsabilidade, eles têm o salário de acordo com a responsabilidade. Ali na Procuradoria, tramita o orçamento do município. Seja em folha de pagamento, seja em contrato, seja em qualquer coisa que vier convênios, tudo passa por ali e algum de nós, doutor Ville, eu, outros, assinam. Coloca o seu patrimônio pessoal. Meu patrimônio pessoal está ali. A partir do momento que eu assino, então eu preciso ter a contraprestação que é cobrada de mim, exigida uma responsabilidade muito grande. Então, a nossa carreira, ela ainda é, a meu sentir, ela é mal remunerada pelas responsabilidades, porque, Cida, você sabe, doutor Nelson sabe, quantas vezes eu vim aqui sentar, dando entrevista, falando, agindo na qualidade de gestor. Uhum. Por quê? Então, veja, chega um dado momento em que eu não posso me omitir. Foi o caso da saúde, por exemplo, houve uma convocação, eu não vou me omitir. E eu arrisco tudo, a minha carreira, o meu patrimônio, tudo, para exercer gestão do município. Questões de maior importância, de orçamentárias e tudo isso.
Então eu não posso, é diferente, é incomparável aquela pessoa, e não estou com nenhum demérito a nenhum profissional, longe disso. Apenas, nós já vimos, doutor Ville, eu já vimos vários casos de pessoas sentarem lá, hora que vê qual é a responsabilidade do procurador, e ir embora. Ir embora. Vocês são loucos. Vocês são loucos. Porque nós estamos ali entre o desejo político do gestor e entre o que é possível segundo a lei. O senhor, mais do que ninguém, sabe que a administração pública é dada a fazer aquilo que a lei expressamente define. E existe aí, colaborando em defesa disso que o senhor está dizendo, doutor Vitor, é o seguinte: eu vejo, por exemplo, um certo exagero, por exemplo, quando vem o Ministério Público em cima de um simples parecer, né, meramente opinativo, às vezes, de querer caçar o direito do procurador ali. Enfim, tem uma série de situações que vocês enfrentam e que são... Doutor Nelson, o senhor me permite, nós temos colegas respondendo ações porque eles deram parecer dizendo assim, olha, está de acordo com a lei, os documentos foram acostados, o procedimento foi observado. Agora, lá atrás ou lá na frente houve um ajuste relativamente àquele contrato. Ora, mas o procurador não sabe disso. E não tem nem como saber. Não, e depois também a lei, ela é muito, me parece muito clara no que diz respeito qual seria a responsabilidade desses pareceres, que às vezes eu vejo um certo exagero. Mas esse não era o maior. O Enes, o que você quer conversar com os nossos convidados? A conversa, doutor Vitor, que a gente teve aqui com o procurador Osli, ele citou, entre muitas coisas, a questão da morosidade que reinava no âmbito da Procuradoria do município. E deu a entender, inclusive, de que, em certas circunstâncias, a Prefeitura era refém da Procuradoria. Como é que vocês encaram essa afirmação do procurador? Se ele disse isso, com todo o respeito, eu imagino que ele esteja desinformado. Eu desafio qualquer um localizar questões que a Procuradoria tenha se omitido ou tenha agido de forma morosa em relação a procedimentos, a necessidades internas ou externas do município. Nós temos, doutor Enes, uma grave deficiência de pessoal. Por quê? O serviço, ele é grande, os nossos equipamentos são obsoletos, a nossa conexão à internet, que hoje nós trabalhamos totalmente no ambiente virtual, ela é instável, é lenta, e com esses equipamentos, e apesar de tudo isso, nós estamos lá trabalhando. O senhor sabe quantos cursos de atualização um procurador fez até hoje, em 15, 16, 17 anos de carreira? Ou mesmo material bibliográfico, investimento que há na nossa carreira para capacitação. É muito fácil criticar, é muito fácil falar sem mostrar onde, por quê, qual caso. E eu estou aqui fazendo a defesa específica do meu colega que lá está dando parecer nos contratos, e eu vejo o esforço pessoal dele que ele faz. Semana passada, doutor, ele ficou, porque eu estive também com alguns prazos lá, nós ficamos até quase 8 horas da noite trabalhando, resolvendo situações que tudo lá na prefeitura, infelizmente, por falta de gestão, é para ontem. Então, veja, o nosso prazo, ele sempre chega vencido. Sempre é para ontem que as coisas são necessárias. Agora, jamais eu vi alguma morosidade da Procuradoria, jamais. Se me permite, doutor, fazer um adendo, inclusive esses processos que acredito que estejam se falando aí, são os processos de compras, de licitação, eles sequer são montados na Procuradoria, são um ato administrativo complexo, começa com a provocação da pasta. Às vezes a provocação não é a motivação não é adequada. Às vezes documentos básicos faltam lá embaixo, lá na ponta, naquela ponta. Chega às vezes no setor de compras, é pedido algum tipo de adequação. Às vezes vem para nós, não é observado, né, qual seria o checklist que a gente comumente passa para essas secretarias, dependendo da compra, dependendo da necessidade da secretaria. Então, muitas vezes acontece que isso não chega montado devidamente para a Procuradoria. Por óbvio, vai voltar quantas vezes
vierem de forma inadequada. Doutor Vili. Às vezes eu falo, votou 2, 3 vezes. Enquanto não vier com os requisitos e formas adequadas, conforme prescreve a legislação, repito, não é um capricho do procurador, nós atendemos o que a legalidade determina. Enquanto não vier, a gente vai devolver quantas vezes existe um desgaste entre a necessidade da ponta, né, com nossas exigências, né? Às vezes existe esse conflito entre atender o que o gestor quer e o que a lei permite. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, de curioso aqui, doutor Vitor. O senhor trabalhava na prefeitura, na procuradoria, quando o doutor Osli foi o procurador-geral do município. Sim. Um período, né? O doutor Vili também. O que eu entendi é como se o doutor Osli, em outras palavras, estivesse dizendo, naquele tempo a coisa andava. Entendeu? Muita diferença do ontem para o hoje, como é que é isso? A época era outra realidade. Hoje, a profissionalização da procuradoria é muito maior do que naquela época. Muito maior. Primeiro de tudo, o Tribunal de Contas do Estado e ações do Ministério Público impedem hoje que o gestor coloque pessoas nomeadas em comissão para exercer cargos de representação do município e direção na área jurídica. Por quê? Porque se está preconizando a profissionalização do trabalho. Isso não é uma questão nossa, isso é uma questão nacional que se está fortalecendo. E a quem convém uma procuradoria fraca? A procuradoria, ela precisa estar profissionalizada. Então... Sem autonomia, Vitor, sem independência, quem convém? Né? Uma procuradoria gerida por pessoas que não têm vinculação efetiva com o município, que têm comprometimentos, não estou dizendo e nem apontando situações concretas, mas que eventualmente possam ter comprometimentos políticos no direcionamento de uma questão ou outra. A quem convém isso? Reforçando a pergunta feita pelo colega. Olha, o convite está aberto, vocês terão que voltar aqui, porque esse assunto, com certeza, ele vai ter desdobramentos. Doutor Osli disse o seguinte, até o Eli, sentado onde é que o senhor está sentado aí, doutor Vitor, diz o seguinte, doutor Osli, o senhor não teme que possa acontecer na procuradoria aquilo que acontece nos times de futebol? 5, 6 fazendo corpo mole lá dos jogadores, faz o técnico perder e é mais fácil trocar o técnico do que tal. E ele diz que não vai acontecer, porque se tiver corpo mole, ele afasta... doutor Nelson? Não por isso, doutor. Jamais haverá... Porque vocês não vão mole. aceitar essa imposição. Isso aí já está dito, vocês já disseram isso de público. Mas isso jamais vai refletir na qualidade e no empenho nosso. Okay. Jamais. Mas posso lhe garantir. A nossa responsabilidade é para com o serviço público. Sim. Não é para com alguém que agora está... claro, também para o nosso chefe, mas isso, à medida que ele tomar, qualquer que seja, não vai refletir de forma nenhuma. Não existe, jamais e nunca existirá boicote, corpo mole, nada disso. A minha responsabilidade é pessoal, mesmo porque qualquer hora um órgão fiscalizatório me manda um ofício e pergunta, escuta, você produzia tanto, agora você não está produzindo mais. O que aconteceu? Eu estou fazendo corpo mole para derrubar o... Como é que eu vou fazer corpo mole com mais de 20 mil execuções rodando com o meu nome? Como é que eu vou fazer corpo mole disso? A assinatura digital é minha, é dele, não é do doutor Osli. A assinatura é nossa. É nossa. E a nossa responsabilidade é perante a Justiça, perante os órgãos fiscalizatórios, Tribunal de Contas, Ministério Público, perante a população. Então, isso realmente não existe, é impossível acontecer. Então, qualquer que seja a atitude dele em relação a questões administrativas da Procuradoria, o trabalho não vai mudar nada. Olha, para ser educado, chega às raias da bravata esse posicionamento do... Bom, Nelson, cada um que ouviu os dois discursos pode tirar suas conclusões. É cada um que ouça as duas partes que tira suas conclusões. O que eu posso te dizer é isso? Acho que ficou bem claro o nosso posicionamento, não tem cunho nenhum político, nem demagógico. São parados em questões técnicas e decisões. Agora, concordando ou não com isso, todo mundo tem o seu livre-arbítrio, a gente respeita as posições, estamos num Estado de Direito. Eu tenho 42 anos de idade, eu aprendi a conviver com opiniões diversas. Não tenho como estar nessa carreira se não pensar dessa forma. Agora, aprendi também a respeitá-las, respeitar as pessoas que exercem as atribuições, respeitar a bagagem, a família que tem por trás dessas pessoas. Isso eu aprendi. Não precisei ser professor universitário, não precisei ocupar cargo em comissão. Isso eu aprendi com a criação que tive e com o tempo de experiência que tenho com os meus colegas que batalham ali do meu lado todo dia.
Então, que cada um que ouça os discursos e queira conhecer a realidade da Procuradoria, que compareça lá e tire suas conclusões. Que eu posso te dizer isso. Doutor Vílio, obrigado pela sua presença aqui, tá certo? Continuamos aqui com todo o espaço nesse programa para vocês. Doutor Vitor, obrigado. Muito obrigado. Tá? Vamos para o intervalo comercial e eu volto para terminar o programa.